Muito obrigado, Sinara. Obrigado a toda a turma da Luminária pelo convite para participar do evento. Então, meu nome é Marco Aurélio Bilibio Carvalho, sou psicólogo clínico. Há 30 anos que eu trabalho com clínica em Gestalt terapia. Em mais ou menos 2004, 2003, eu conheci a ecopsicologia e comecei a integrar gradualmente a ecopsicologia ao meu trabalho, não só clínico, como apresentando pesquisas e reflexões em congressos. Hoje, a ecopsicologia está bem instituída no Brasil e no mundo. Aqui eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia e tenho a honra de representar o Brasil na Sociedade Internacional de Ecopsicologia, onde também sou presidente. A ecopsicologia é uma vertente da psicologia que focaliza na interface entre seres humanos e a natureza. Ela propõe um novo olhar para o ser humano a partir da sua vinculação ecológica e tem sido bastante útil para várias vertentes da psicoterapia, que em geral estão muito bem instrumentalizadas para trabalhar com o humano em termos psicoterapêuticos, mas com um leque, uma falta de foco nas questões do humano com o mais que humano, quer dizer, com o mundo da natureza. Então a ecopsicologia vem propor que a reflexão das escolas de psicoterapia integre também uma maior consideração sobre as relações que nós, seres humanos, temos com florestas, com os ecossistemas, com a teia da vida e com o planeta. E que esses temas sejam considerados com a devida importância, especialmente no momento em que nós vivemos uma crise de relação com os ecossistemas, onde a nossa presença no planeta pesa demasiado para o equilíbrio da vida. Então, a ecopsicologia é a psicologia, especialmente o olhar clínico, olhando para a crise climática, para a crise ambiental e como nós, seres humanos, nos colocamos frente a isso. Uma das vertentes da ecopsicologia é a ecopsicoterapia, que é justamente a introdução dessa nova área de trabalho no campo da psicoterapia. Agora, um ponto muito importante desse trabalho da ecopsicologia é justamente o tópico desse nosso seminário, que é a saúde mental como um todo. Qual é a contribuição específica da ecopsicologia? A primeira delas vem na direção de uma concepção do ser humano. Vocês sabem que nós estamos nesse planeta como Homo sapiens sapiens há aproximadamente 300 mil anos. Se nós considerarmos os antropóides, nossos antepassados, estamos aqui há 2 milhões de anos. Nessa longa jornada evolutiva da nossa espécie, na maior parte do tempo, nós vivemos completamente inseridos em ecossistemas, na companhia de outras espécies, e o nosso modo de olhar para nós mesmos era completamente integrado ao cenário e à diversidade de vida em que nossos antepassados viveram. Uma prova interessante disso é como as mitologias dos povos indígenas são todas elas inspiradas nas forças da natureza, nos seres da natureza, o que dava uma identidade ecológica para os nossos antepassados. Nos últimos séculos, ou talvez poucos milênios, porém especialmente quando começa a Revolução Industrial, a concepção que nós temos de nós mesmos evoluiu para a direção oposta. Hoje nós consideramos, eu digo em termos gerais, olhamos para a natureza como um grande pano de fundo. Nós somos seres que, provavelmente, você concordará comigo, somos seres que
carregamos a crença de que a nossa vida é mais importante do que a vida das outras espécies. Mais ainda, que é possível viver mesmo quando a teia da vida se desmancha, né? Eu digo isso porque é exatamente o que nós estamos fazendo. A nossa atividade econômica pesa tremendamente sobre essa teia da vida. E o que está por detrás dessa desenfreada corrida em transformar a natureza em produtos é a crença de que é possível viver com qualidade num meio destruído ou sem qualidade. Essa é uma crença absolutamente falsa. A qualidade do nosso viver, não só do ponto de vista biológico, fisiológico, como do ponto de vista psicológico, está profundamente conectada à exuberância da vida do ambiente em que nós vivemos. Uma teoria que vem da biologia, que se chama teoria biofílica, se refere a como nós reagimos de maneira positiva à natureza. Isso você observa claramente numa criança, quando você leva uma criança para uma aventura na floresta, e o contato que ela tem com os animais silvestres é sempre um contato de encantamento. Esse encantamento reside em nós e nos constitui, né? Porque é a nossa experiência mais primária, porque há 400 mil anos, ou 300 mil anos, ou há 2 milhões de anos, se nós formos olhar para a nossa espécie de uma maneira mais ampla, nós temos nos encantado com o mundo vivo de que nós fazemos parte. É claro que também vivemos medo, pânico, mas assim vivemos também paixões, vivemos a sensibilidade artística, vivemos o sentimento místico. Tudo isso fez parte da nossa história. Porém, na maior parte da nossa história, isso que eu quero que fique claro, nós vivemos em sintonia com esse planeta vivo. E, de certa forma, vivemos numa relação literalmente ecológica com essas outras espécies, o que nós poderíamos definir como uma certa sabedoria ecológica da nossa espécie, não é? Isso é observado, por exemplo, em tribos indígenas que ficam num determinado lugar enquanto esse lugar está equilibrado. Quando o impacto humano começa a ficar muito forte, eles migram para um lugar em equilíbrio e aquele lugar que deixam passa de novo a se reequilibrar. Então, nós carregamos essa sabedoria ecológica em nós. Uma das leituras da ecopsicologia é que nós, como espécie, nessa época que nós vivemos, abandonamos essa sabedoria ecológica e vivemos com uma profunda ignorância ecológica. E é essa ignorância ecológica que nos coloca nessa situação de alteração tão profunda da rede de vida do planeta que nós chegamos a alterar o clima. E dessa forma, tornando difícil até mesmo a nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa espécie e também das outras espécies. Portanto, quando se fala de saúde mental e natureza, que é o nosso tema de hoje, sob a perspectiva da ecopsicologia, é preciso partir do ponto de que nós somos seres ecológicos em essência. Que nós temos potencialmente nós sabedoria ecológica que nos permite viver em harmonia com os ambientes. E que nós hoje sofremos de uma profunda ignorância ecológica, não só em termos de consideração da maneira como a natureza trabalha, como também do nível de contato, de conexão que nós temos com toda a teia da vida. Não é exagero dizer que nós vivemos ou nós sofremos de uma profunda desconexão com a teia da vida. No entanto, potencialmente, essa conexão pulsa em nós. A ecopsicologia parte do princípio que uma pessoa, para recuperar sua plena saúde, precisa experimentar a plenitude desse pulsar do encontro com o mundo natural. Assim como nós só nos tornamos plenamente humanos quando nós somos capazes de relações de amor com outros, relações de solidariedade, de lealdade com os nossos pares, quando nós podemos viver na relação com o outro o melhor do humano, a ecopsicologia propõe que nós também só nos tornamos plenamente humanos
quando somos capazes de experimentar essa plenitude em nós, esse potencial de um encontro profundo com as outras espécies, de consideração da teia da vida, de maneira que ela seja levada em conta e que o nosso estilo de vida não esqueça que nós fazemos parte desse grande sistema vivo que é o planeta. Muito bem. Assim como as ecopsicoterapias buscam explorar esse potencial de conexão que nós temos com o mundo vivo, com o mundo não humano, como um elemento de saúde mental integrado à psicoterapia, também há uma vertente de pensamento que se dirige mais diretamente à questão da saúde mental. Aqui nós entramos num campo que é o campo de até onde essa história de conexão com a teia da vida pode ser, inclusive, de utilidade para que nós possamos experimentar o máximo, o melhor do nosso potencial de saúde mental. E aqui eu vou precisar contar uma historinha para vocês. Em 1984, um colega norte-americano que virou um ícone na pesquisa das relações entre saúde e ambiente, chamado Roger Ulrich, foi convocado para uma pesquisa que abriu caminho para uma série de outras pesquisas que foram revelando até que ponto nossa relação com a natureza nos impacta, né, de forma positiva ou de forma negativa. Acontece que num hospital da Pensilvânia, os pacientes que se recuperavam de cirurgia se recuperavam em 2 ambulatórios distintos. E o staff se deu conta que a recuperação de pacientes num dos ambulatórios era bastante diferente da recuperação dos pacientes que faziam sua recuperação no outro ambulatório. Era notável que a rapidez da recuperação era maior num deles, que o nível de dor era menor nesse mesmo ambulatório, o nível de intercorrências era menor nesse ambulatório se comparado com o outro. O Ulrich leva a equipe, faz uma pesquisa para tentar entender o que estava acontecendo e a resposta foi a mais surpreendente. O único elemento que explicava essa profunda diferença na recuperação dos pacientes era que o ambulatório onde as pessoas se recuperavam melhor tinha uma janela que dava para um bosque. As pessoas viam árvores, viam o verde, viam o céu. No ambulatório onde as pessoas se recuperavam pior, a janela dava para uma parede de tijolos. Se a mera visão da natureza tem um profundo efeito a esse ponto na recuperação do nosso organismo, as perguntas começaram a proliferar. Como é que a gente pode entender até onde vai isso? Pesquisas posteriores mostraram e foram confirmando esses dados que quando uma pessoa está num ambiente natural, em contato com o verde, vários parâmetros fisiológicos vão se dirigindo para o que eu poderia chamar de uma bioquímica do bem-estar. O próprio Ulrich, outros pesquisadores também, revelaram que se uma pessoa vê a natureza diretamente, essa reação fisiológica à visão chega na plenitude do resultado. Se a pessoa vê uma tela de televisão, de vídeo, né, onde imagens de natureza são passadas, ela também tem um efeito positivo. Né? Não tanto quanto está em contato com ambientes verdes, mas já provoca uma reação. Isso explica, em parte, também a teoria da biofilia, explica tanto, porque os documentários sobre natureza são os documentários mais procurados e mais vistos, e há muitas e muitas décadas, nas televisões, as TVs hoje por assinatura, tem canais exatamente sobre natureza. Muito bem, indo mais à frente, essas
pesquisas geraram o conceito de jardins terapêuticos, que hoje são encontrados em muitos espaços de saúde, né? Já existem hospitais que têm jardins terapêuticos, porque já foi constatado o efeito de um jardim sobre o estado emocional e sobre o estado físico. Pesquisas em psicologia da percepção, por exemplo, revelaram que nós reagimos de uma maneira com maior índice de relaxamento e bem-estar frente a cores como um verde claro e um azul claro. E eu lembro a vocês que o azul e o verde são provavelmente as cores mais presentes na história da nossa espécie, nas florestas e nos céus. Hoje, por exemplo, a maior parte dos hospitais, se você vai a um hospital, provavelmente você vai ver que as paredes do hospital são pintadas ou de verde claro, ou de azul claro, ou então de algum tom pastel por conta do efeito relaxante que essas cores têm. Essa tradição é muito antiga, não tem nenhuma novidade. De certa forma, há muito tempo se fala dos efeitos terapêuticos da natureza, né? No século XIX, por exemplo, no século XVIII, haviam os sanatórios, em geral sanatórios que eram construídos em lugares com ar puro, porque já se conhecia o efeito, era fácil observar que alguns lugares são realmente curativos pela qualidade do ar, pela qualidade da água, né? Infelizmente, a gente tem que dizer o oposto. Lugares onde a qualidade do ar é prejudicada, onde a qualidade da água também é prejudicada, onde muitos elementos de estresse visual e auditivo estão presentes, tendem a ser lugares potencialmente ansiogênicos, né? Quando você se acostuma com a vida numa grande cidade, quando você mora perto de uma rua muito movimentada, com muito barulho, por se acostumar, você pode não se dar conta do efeito que todo esse ruído, essa poluição sonora provoca em você, né? Porém, não por acaso, os lugares mais caros nas cidades, o metro quadrado mais caro, quais são? São aqueles próximos a parques. Aqueles lugares que têm mais verde, né? Isso seguramente não é baseado em pesquisas. Isso é baseado no fato de que as pessoas instintivamente procuram esses lugares e estão dispostas a pagar por eles porque se sentem bem. E aí as pesquisas vão revelar por que elas se sentem bem. Uma das fontes de pesquisas que ajudou a esclarecer o porquê que nós nos sentimos tão bem é um projeto que surgiu no Japão. Eu preciso falar dele com um pouco mais de delonga assim, com vocês. Nos anos 80, o nível de estresse da população japonesa cresceu enormemente. Existe uma expressão japonesa, karoshi, que é uma expressão usada para trabalhadores que morrem por excesso de trabalho. É definida como morte súbita por excesso de trabalho. Isso fazia parte da cultura japonesa, um empenho muito grande no trabalho. A economia japonesa nos anos 80 era uma das grandes economias. Os grandes avanços tecnológicos naquela época vinham da indústria japonesa. Quem viveu esse tempo lembra o privilégio que era ter qualquer coisa made in Japan, né? A Sony era grande referência em eletrônicos e, claro, isso cobrou um preço da saúde física e da saúde mental dos japoneses. No começo dos anos 80, a Agência Florestal Japonesa criou um projeto que visava reduzir o estresse dos trabalhadores japoneses, da população japonesa em geral, e, ao mesmo tempo, provocar mais movimento nas florestas nacionais do Japão. O Japão é um país que tem mais de 70% do seu território coberto por florestas. E algumas são florestas originais, florestas muito antigas, com árvores
centenárias ou milenares. O projeto se chamava Shinrin-yoku, um nome fantástico, banho de floresta, e a proposta era convidar os japoneses a irem às florestas nacionais para tomarem banhos de floresta. Isso me lembra uma frase do Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia, que certa vez escreveu que as pessoas precisam eventualmente tomar um banho para se limpar do excesso de civilização, né? E instintivamente as pessoas vão às praias, ou vão às cachoeiras, ou vão às florestas, para se limpar desse excesso de civilização. O Jung dizia mais, né? Ele dizia que se você vai a uma floresta, ou se você mergulha no seu mundo interior, se você, por exemplo, faz um trabalho com seus sonhos, eu complementaria dizendo, se você aprende a fazer mindfulness, ou aprende a fazer meditação, indo visitar a sua natureza interior, o efeito é similar a você visitar um belo lugar ecologicamente equilibrado, né? E existem outras pesquisas que revelam que quando você está na natureza, com o passar do tempo, as ondas cerebrais vão se equiparando às ondas próximas do relaxamento profundo e do sono, as ondas alfa, que também são ondas ativadas pela prática meditativa. Pois bem, os japoneses encamparam essa ideia. Hoje, 25% da população japonesa é de ativos praticantes de banho de floresta. Fez tão bem às pessoas que pesquisadores da Universidade de Chiba decidiram investigar o que realmente acontecia com essas pessoas. Puseram, então, criaram um projeto de pesquisa para medir alguns parâmetros nas pessoas que entram, começam um banho de floresta e depois quando terminam o banho de floresta. Os efeitos mostram um aumento de 103% da atividade do sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelas reações de relaxamento. Portanto, constataram uma diminuição. Eu digo, banho de floresta, uma caminhada de 90 minutos, você já considera um banho de floresta. Então, 1 hora, 1 hora e meia, um dia inteiro, muito melhor se for um dia inteiro, né? O máximo do efeito se dá quando uma pessoa fica 3 dias. 3 dias, a partir de 3 dias você chega no máximo efeito que a natureza faz por uma pessoa que eu vou descrever agora. 103% de aumento, isso o Yoshifumi Miyazaki, pesquisador da Universidade de Chiba, que mostrava diminuição do número de batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, regulação do sistema respiratório, você vai respirando mais tranquilamente. Quando foram medir o nível de estresse por meio da medida do hormônio cortisol, observaram que o hormônio do estresse reduz em aproximadamente 13% a sua presença na circulação, que é um índice significativo, né? Mostrando que uma caminhada numa floresta diminui, inclusive, o hormônio do estresse. Uma pesquisa revelou algo ainda mais surpreendente, que quando você fica esse tempo, né, passa um dia num parque, ou algumas horas caminhando em meio a árvores, o seu sistema imunológico reage tremendamente, né? As células do sistema imunológico responsáveis pelo combate a tumores, em inglês é chamado de natural killers, essas células têm a sua atividade ampliada em mais de 50%. E a boa notícia é que quando a pessoa passa algumas horas em contato com árvores, esse efeito no sistema imunológico persiste por até uma semana.
o que faz com que contato com árvores seja um excelente profilático para problemas mais graves de saúde e, inclusive, um apoio para a terapêutica, né? Essas informações, elas geraram um impacto, ou melhor, vou dizer assim, confirmaram percepções anteriores sobre o efeito benéfico da natureza e deram ainda mais confirmação para práticas que psicólogos já vinham fazendo, né, que é de prescrição de natureza. Médicos também têm feito isso. Em algum momento na sua vida, daqui para alguns anos, você provavelmente vai receber uma prescrição de natureza, porque as evidências são tamanhas sobre o efeito da natureza em nós, do ponto de vista fisiológico, e agora vou entrar mais no outro aspecto, que é na dimensão subjetiva, emocional, afetiva. É tão impactante, tão positivo esse efeito que justifica a ideia de prescrição de natureza. Como consequência dessas pesquisas no Japão, criou-se o conceito de forest medicine, ou seja, a medicina florestal, a medicina da floresta. E a floresta passa a ser considerada como um apoio para a prática da medicina. Eu gostaria de lembrar que essas descobertas que colocam a natureza como um elemento importante no estímulo à nossa saúde física, né, é completamente alinhado, isso é completamente alinhado com o que eu disse no início da nossa conversa. Nós somos seres da natureza. E se nós não conseguimos desenvolver ou reativar em nós um modo de vida, um estilo de vida coerente com essa natureza ecológica que nos habita, né, é evidente que nós vamos criar problemas sociais e econômicos que vão nos colocar em situações muito delicadas. Portanto, os efeitos da natureza em nós apenas confirmam que nós temos um vínculo com o mundo natural, que é um vínculo que é multidimensional e tem que ser considerado assim. A natureza apoia a nossa saúde. Na verdade, a nossa sobrevivência é apenas por conta da natureza. Não são as indústrias. Até porque o que as indústrias fazem é transformar a natureza em produtos. A natureza que é, na verdade, a grande base de é a base da nossa existência, né? Portanto, quando você vê um discurso que diz que a ecologia não pode atrapalhar a economia, você constata profunda ignorância do que é a vida, você constata uma desconexão completa da realidade, né? Até porque, se uma economia funciona a partir da destruição da ecologia, ela própria se destrói e destrói junto toda a espécie. Bom, agora eu gostaria de entrar no outro ponto, que diz mais respeito à minha profissão, que é a questão da experiência subjetiva. Essas pessoas que fazem a experiência de banho de floresta, e tem todos esses parâmetros fisiológicos ativados, parâmetros positivos, elas saem de lá com o que eu acabei de definir, com os efeitos de uma bioquímica do bem-estar. Porque é isso que a natureza faz. Ela gera a nós uma tremenda bioquímica positiva que se reflete diretamente no nosso estado emocional. Um banho de floresta, ou vamos generalizar, morar perto de lugares com natureza, muda seu humor. Fazendo uma ponte com o que eu disse antes, na verdade é por isso que os metros quadrados mais caros são os metros quadrados ligados a áreas verdes, né? Vocês querem ver como isso acabou sendo confirmado? Uma pesquisa feita na Holanda mostrou que quem mora a mais de 1 quilômetro de uma floresta tem
um nível de estresse 42% maior do que quem mora a menos de 1 quilômetro de uma floresta. Os níveis de vitalidade, saúde mental, inclusive de dor, diminuem em quem mora perto de uma floresta. Uma outra pesquisa mostrou que se há apenas 10% de área verde no raio de 1 quilômetro, a incidência de depressão aumenta em 25%. Eu vou repetir. 10% de área verde num raio de 1 quilômetro, o nível de depressão já aumenta em 25%. E aqui nós vamos dar um salto. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, realizada em 2015, feita com grupos que tinham tendências depressivas. Um grupo era solicitado a caminhar nas ruas movimentadas e com trânsito próximas à universidade. E um outro grupo era convidado a caminhar nas florestas, nos bosques próximos à universidade. No final, eles tinham o cérebro escaneado para ver o que tinha acontecido com o cérebro deles enquanto caminhavam. E o resultado foi realmente surpreendente. As pessoas com tendências depressivas que caminhavam, deixa eu definir melhor. Tendências depressivas nesse estudo significa a hiperatividade de uma região específica do cérebro associada ao pensamento ruminante, que é um pensamento que tende a acompanhar os quadros depressivos. Ou seja, a pessoa fica como um disco arranhado, preso em pensamentos negativos. As pessoas que caminhavam no trânsito não tinham nenhuma alteração nessa região do cérebro, ou seja, ela continuava ativada. Porém, os que caminhavam nos bosques tinham essa região regulada. Saíam dos bosques, portanto, a gente pode dizer, com um estado de humor de muito mais vitalidade e bem-estar. Isso significa que contato com árvores, é um importante apoio antidepressivo. E vocês podem usar com muita vantagem esse aspecto salutar, regenerativo da natureza, integrando na sua rotina, caminhadas em contato com árvores. O melhor que você faz para a sua vida emocional é estar em contato com a natureza, mas assim, de uma maneira em que você realmente faz contato. Olha, toca, cheira, que é isso que se faz nos banhos de floresta, né? Porque quanto mais contato você faz, mais o estado emocional associado à conexão com o mundo natural devolve você para o seu centro, para o seu eixo. Portanto, a gente não tem nenhum constrangimento em dizer que árvores têm um efeito antidepressivo. Eu gostaria de partilhar algumas outras coisas que ocorrem conosco quando estamos em contato muito profundo com o mundo natural. E aqui eu já falo de banhos de floresta mais radicais, né? Pesquisas com grupos que partem para expedições e ficam muitos dias sem contato com a civilização, que ficam inclusive chegando a ficar 14 dias, ou seja, 2 semanas, em expedições prolongadas em campos e florestas. Uma pesquisa revelou que essas pessoas, quando voltam, elas sentem um aumento, quer dizer, a medida foi de 92% de acréscimo na sensação de estar vivo, vitalizado, presente, com bem-estar. Isso é acompanhado de uma experiência de estar no presente, que eu vou falar dela já já. 90% das pessoas que viveram esse programa de expedições de 2 semanas, 90% abandonaram algum tipo de vício. E é sabido já por pesquisas anteriores que uma das melhores terapêuticas para adolescentes em situação de risco, ligados a crime
ou com o uso de droga, é você retirar esses adolescentes, fazer o que, colocá-los em contato com a natureza, com uma expedição, o que lá fora se chama Adventure Therapy, ou seja, terapia da aventura, né? Profundamente conectada à ecopsicologia. Mas 90% abandonaram algum tipo de vício, né? Depois de uma experiência como essa. 77% dos casos, mudanças profundamente significativas foram feitas em alguma área da vida. Isso porque quando você está em contato com... Quando você sai da civilização e entra numa expedição, a primeira coisa que acontece nos 3 primeiros dias gera em geral um desconforto pela novidade, é um lugar que você não domina, né? A não ser que já tenha experiência anterior, mas nos casos de pessoas que estão fazendo essa experiência pela primeira vez, é realmente uma incerteza, uma insegurança. Mas depois do 3º ou 4º dia, começa a haver uma intensificação da sensorialidade, começa a haver uma diminuição da atividade do neocórtex. Ou seja, a tagarelice mental tende a diminuir. Essa sensorialidade vai levando para uma experiência do presente, você começa a se encantar com o que vai vendo e com o que vai acontecendo. Daí vem essa sensação de profunda presença, de você estar vivo, né? Com o tempo, isso pode chegar a se transformar em experiências tão significativas do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista, vou chamar assim, de espiritual, porque muito frequentemente quem vive isso diz que as experiências têm um profundo sentido existencial. Daí vem essas intenções de, na verdade, essas mudanças profundas, não intenções, essas mudanças, como foi constatado na pesquisa, de mudanças de áreas significativas da vida. 92% das pessoas relataram que ter um tempo para ficar a sós consigo mesmos foi o aspecto mais importante da experiência. O que fala um bocado da nossa natureza interior, né? Hoje nós vivemos num mundo de pressa, vivemos no tempo do relógio, sobrecarregados de atividades. A nossa economia hoje gera uma insegurança que faz com que a gente precise se dedicar cada vez mais ao trabalho e apesar de remunerados, né, todo esse sistema de pressa, ele nos coloca num estado meio de escravidão do relógio, né? Escravidão em relação à sobrevivência, em relação ao dinheiro, né? É para onde nós temos evoluído, até que se faça uma crítica radical disso tudo, e infelizmente vamos continuar sofrendo disso. O que nos falta então é justamente mais tempo conosco mesmos, mais tempos significativos. Eu vou lembrar dos gregos que falavam dos irmãos gêmeos, o Cronos e Kairos. Cronos, o tempo do relógio. Kairos, o tempo do espírito, o tempo da alma, o tempo significativo, né? Hoje, infelizmente, eu posso dizer que nós estamos prisioneiros de Cronos e sentindo uma falta profunda do Kairos. Quando nós não temos Kairos em abundância na nossa vida, nós somos prisioneiros demais do Cronos, frequentemente a gente acaba buscando o Kairos dos exageros, e daí vem os vários vícios, né, que prometem um tempo significativo, mas mesmo quando dão um pouco desse tempo significativo, no final sequestram a nossa alma, né? Portanto, essas pessoas que fazem a experiência dos 14 dias, elas relataram um tempo de Kairos, quer dizer, um tempo profundo de contato consigo, um tempo significativo, um tempo vivo, vou chamar assim. Lembrando de Clarice Lispector, tem um poema em que ela diz que a vida é curta demais para viver momentos sem vida, né? E essa coisa da vida está completamente ligada à qualidade da relação que nós temos conosco mesmos, ou seja, o tanto que nós respeitamos a nossa natureza interior.
E está profundamente conectado também à maneira como nós nos relacionamos com os outros humanos e com a natureza exterior, com os outros seres, com a terra da vida, né? Ainda uma surpreendente, um surpreendente resultado dessa pesquisa foi o seguinte: quando as pessoas voltam nesse estado de entusiasmo, dispostos a fazer grandes mudanças. Mas depois de 2 dias, mais de 50% das pessoas entram em depressão. Olha que coisa gozada. Tiveram uma experiência profunda de contato consigo mesmos e com a natureza, mas quando voltam, metade dessas pessoas vive uma experiência depressiva, que a gente pode entender como a perda daquele estado que descobriram no meio da floresta, no meio da expedição. Ou seja, voltar às circunstâncias que fazem perder, que bloqueiam o potencial de experiências que essas pessoas experimentaram lá. A pesquisa revelou também, e aqui eu retomo um tema que eu disse que eu ia voltar, o seguinte: as pessoas que praticavam meditação antes da expedição, em geral, não fazem essa depressão dos 2, 3 dias depois. Porque a depressão é um tempo de kairos. A meditação, mindfulness, é um tempo de kairos. É um tempo de presença profunda consigo mesmo. E eu tenho certeza que outros colegas aqui nesse evento vão abordar as descobertas que hoje nós temos sobre os efeitos de mindfulness sobre a saúde física e a saúde mental. Eu apenas vou confirmar esses efeitos dizendo que as pessoas que têm a prática da meditação, elas geram um estado similar àqueles estados de uma profunda conexão com a natureza. Isso porque estão já profundamente conectadas com a natureza interior. Acontece que não é suficiente, especialmente na era do caos ambiental, não é suficiente ter um bom contato com a natureza interior. Isso pode ser até uma forma de alienação. É importante também aprender a ter e explorar os contatos com a natureza exterior, valorizar toda a exuberância de vida desse planeta, proteger essas áreas, exigir que acesso a áreas exuberantes em termos de biodiversidade sejam oferecidas pelo poder público, porque essa relação entre saúde mental e natureza ela é tão profunda que ela precisa ser integrada pelas políticas públicas, né? Inteligente aquele gestor público que considerar a necessidade das pessoas de áreas públicas. E aqui tem um capítulo muito especial. As novas gerações. As crianças e os adolescentes hoje não vivem mais a experiência que eu vivi. Meus avós tinham fazenda. Algumas das experiências mais inesquecíveis da vida, mais definidoras para o meu futuro, eu tive em contato com natureza. Muitos dos que estão me assistindo aqui também tiveram essas experiências, porém os mais jovens já não têm. É muito raro hoje você encontrar uma criança, um adolescente, que o pai tem que mora numa grande cidade, que o pai tem um acesso à área verde, os avós moravam em fazenda. Portanto, o que acontece com as novas gerações, que foi brilhantemente descrito numa obra chamada A Última Criança na Natureza, do Richard Louv, que eu recomendo a leitura, levanta essa questão. As crianças e adolescentes precisam, mais do que nós adultos, contato com o verde, contato com árvores, contato com ambientes silvestres, contato com animais silvestres, para que possam viver o encantamento que as gerações passadas viveram e que possam ter esse contraponto da natureza à realidade que eles encontram na cidade, que é uma realidade cada vez mais conectada com o mundo digital. O mundo digital tem sido assim, uma explosão de estímulos, né? De estímulos que seguramente estão provocando um efeito significativo no cérebro das novas gerações, mas são efeitos que estimulam de maneira, principalmente em termos de
de pensamento linear, em termos de pensamento racional, de estímulo da racionalidade, nós não somos só seres racionais, não temos apenas essas funções psíquicas, nós somos seres da natureza. E se essa nova geração crescer com essa vinculação profunda com o mundo digital, mas desconectada da raiz, isso não vai funcionar. E o que nós observamos é um aumento nos quadros de depressão infantil, especialmente nos quadros de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade entre os mais novos. Quando eles têm a oportunidade de estar em ambientes naturais, em ambientes com liberdade, ambientes com vida, com exuberância de vida, você vê notavelmente a diminuição desses quadros. Portanto, nesse trabalho, algumas conclusões eu gostaria de deixar muito claras para vocês. Primeiro de tudo, nós somos seres vinculados na raiz, fisiológica e psiquicamente, à teia da vida. Se nós não reconhecemos isso e vivemos como se essa teia da vida não importasse, isso significa suicídio da espécie. O termo técnico é ecocídio. O segundo ponto, como consequência da nossa vinculação ao mundo da vida, nós reagimos com o melhor da nossa bioquímica e do nosso humor quando temos a oportunidade de estar em contato com ambientes ecologicamente equilibrados. Portanto, ambientes naturais precisam ser considerados como um grande apoio à saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai crescer muito nas próximas décadas e a minha sugestão é que você não espere que cresça. Comece desde logo a integrar a sua vida, mais contato com o verde, mais contato com as florestas. Se você mora num apartamento, encha seu apartamento de plantas e experimente o efeito. Mas mesmo assim, busque sempre que possível estar em contato com ambientes naturais, porque o efeito sobre o seu humor e o efeito sobre a sua saúde física vão ser notáveis. E o terceiro ponto é que tudo isso nos exige de nós uma escolha como cidadãos, uma escolha que tem que pressionar os agentes públicos para que natureza seja considerada um elemento de saúde mental e de saúde física nas cidades, que as cidades tenham espaços verdes. Hoje essa é uma discussão importante. Na Europa existe o conceito de cidades biofílicas. São cidades em que a natureza volta para dentro. Portanto, a natureza cura essa tendência ansiogênica que as cidades têm. Além disso, é muito importante que, como cidadãos, nos reconhecendo como seres vinculados à teia da vida, nós sejamos cidadãos que pressionam pela nossa própria sobrevivência. E a nossa sobrevivência depende de que a nossa economia deixe a natureza em sua exuberância, que ela funcione aliada à natureza e não como uma força destrutiva da natureza. Todo modo de pensar que sustenta uma organização econômica, uma organização social desintonizada da ordem da vida, significa que cai na mais profunda ignorância ecológica e que está trabalhando pela sua própria destruição. Portanto, sobrevivência da nossa espécie depende da sobrevivência de todas as outras espécies. E num ambiente exuberante de vida, nós atingimos o melhor da nossa saúde física e especialmente da nossa saúde mental.